Boa noite. Há mexidas em algumas empresas públicas e na Autoridade Tributária de Moçambique. Reunido esta tarde, na sua 25ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou a resolução que exonera Estevão Tomás Rafael Pale do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, empresa pública, ENHEP. A resolução que nomeia Ludovina Bernardo para o cargo de Presidente do Conselho de Administração desta mesma empresa. As novidades não param. Reunido ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou a resolução que exonera Amélia Tomás Taime Muendane do cargo de Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique e a resolução que nomeia Amélia Tomás Taime Muendane para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Empresa Aeroportos de Moçambique, a empresa pública. A resolução que nomeia Elisa Zacarias para o cargo de Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique. Foi, portanto, esta nota introdutória do nosso jornal. Lemos este comunicado do Conselho de Ministros. Estamos a abrir o jornal. Veja o câmbio para amanhã. Vamos às notícias, já com mais desenvolvimentos. O consórcio eleitoral Mais Integridade diz ser inaceitável a retirada de competências relativas à recontagem dos votos aos tribunais distritais decidida pelas bancadas parlamentares da Frelimo e da Renamo. Para este consórcio de organizações da sociedade civil, está em marcha uma coligação entre a Frelimo e a Renamo para perpetuar o bipartidarismo. O consórcio Mais Integridade veio esta segunda-feira somar a sua voz ao coro de críticas contra a aprovação à socapa das propostas de revisão da lei eleitoral, que, de entre outros aspectos, retira a competência relativa à recontagem dos votos aos tribunais distritais, reforçando o papel da Comissão Nacional de Eleições e do Conselho Constitucional. Era suposto, depois daquilo que aconteceu no ano passado, onde tivemos um comportamento lamentável por parte da CNE, um comportamento lamentável por parte do STAI, de uma forma, quando foi chamado a intervir o Conselho Constitucional, este também interviu de forma muito duvidosa. Era expectável que desta vez houvesse tentativa de mostrar maior transparência no processo de gestão eleitoral. Recorde-se, a decisão foi tomada ao cair do pano da última sessão ordinária do Parlamento desta legislatura, na última quinta-feira, pelas bancadas da Frelimo e Renamo. Mais caricato ainda é que o maior partido da oposição, a Renamo, que nas eleições autárquicas do ano passado reclamou o facto de ter havido fraude e também o facto de os tribunais, as decisões dos tribunais depois terem sido alteradas pelo Conselho Constitucional, também aprova esta medida, mostrando cada vez mais um perigoso casamento entre a Frelimo e a Renamo. Perante a manifesta fragilização do poder dos tribunais distritais para dirimir o contencioso eleitoral, o consórcio não tem dúvidas. A decisão representa um grave retrocesso e uma ameaça clara ao Estado do Direito Democrático. Esta posição da Assembleia da República é uma posição, foi uma posição errada, uma posição que não contribui para a transparência do processo eleitoral e é uma posição que julgamos que não faz sentido nenhum
principalmente depois dos espetáculos tristes que vimos nas eleições autárquicas do ano passado. A revisão aprovada pelas duas bancadas maioritárias no Parlamento segue para promulgação pelo Presidente da República, havendo esperança de que a mesma poderá ser devolvida pelo chefe de Estado para reexame por atentar contra a soberania dos tribunais. A Renamo diz que não se aliou a Frelimo para a aprovação da lei eleitoral e nega todas as acusações nesse sentido. O porta-voz do partido, Marcial Macome, afirma que as acusações sobre uma coligação entre o seu partido e a Frelimo para a eliminação do artigo que dava poder aos tribunais distritais para a recontagem de votos é falsa. Macome diz ainda que a Renamo não poderia abdicar de todos os ganhos obtidos, mais de 20 artigos, em detrimento de um artigo apenas. Depois da suposta coligação entre os partidos Renamo e Frelimo para a aprovação da lei eleitoral que retira poderes aos tribunais judiciais distritais de mandar recontar votos, invocada pelo consórcio eleitoral Mais Integridade, a Renamo veio nesta terça-feira a público dissipar todas as eventuais dúvidas sobre o assunto. O porta-voz nacional da Perdiz, Marcial Macome, começou por lembrar que a lei aprovada foi proposta pela Renamo por forma que se garanta eleições livres, justas e transparentes. Há uma informação posta a circular que dá conta de que a Renamo teria se coligado e votado para a retirada da competência dos tribunais mandarem recontar os votos. Essa informação não constitui verdade, porque a revisão da lei não se resumia exclusivamente a esse ponto. A Renamo, baseando-se no princípio na sabedoria do rei Salomão, optou por aprovar a lei tendo em conta que vários pontos por si apresentados estavam cautelados na lei e que o debate da lei eleitoral não se encerrava ali, porque tal como a Assembleia da República é um órgão de soberania, os tribunais igualmente são órgãos de soberania e agem em função da Constituição da República de Moçambique e de mais leis aplicáveis para o julgamento de qualquer ilícito que coloque em causa a soberania do país. Marcial Macome explica ainda que o seu partido decidiu aprovar a lei tendo em conta que vários pontos por si apresentados estavam acautelados no instrumento, principalmente a presença de jornalistas e observadores no ato de contagem dos votos. Havia mais de 26 pontos propostos para revisão, dos quais passaram mais de 20, e um deles que não passou, com certeza, foi esse. Mas também a nossa proposta fazia jus a pontos como, por exemplo, a presença dos jornalistas em todas as fases do processo de apuramento sem nenhuma proibição, o que até então não acontecia. Igualmente fazia jus à solicitação da polícia que só deveria ocorrer em casos de necessidade extrema, feita por comum acordo entre todos os membros da mesa de votação. Igualmente, fazia referência ao uso das cópias das atas e editais para fazer fé em qualquer circunstância que se mostre pertinente para a validação dos resultados, mesmo em sede dos tribunais. A revisão das normas eleitorais foi aprovada na especialidade e em definitivo com um total de 197 votos a favor das bancadas da Frelimo e Renamo e 4 votos contra da bancada do MDM. Membros da sociedade civil defendem que o desafio do próximo presidente da República de Moçambique será o de reconstruir o país que ficou degradado durante os últimos 10 anos. O académico Elísio Macamo afirma que os 4 candidatos à presidência não têm capacidade para resolver os problemas do país. Os comentários foram feitos hoje num webinário promovido pelo consórcio eleitoral Mais Integridade. Faltando pouco menos de 3 meses para as 7ª eleições gerais, muito se discute sobre qual dos 4 candidatos tem o perfil e potencial para dirigir Moçambique.
O sociólogo Elísio Macamo diz não ver até o momento um candidato com um projeto político capaz de ocupar o cargo de presidente da República. Pelo que tenho estado a acompanhar, não estou em condições de dizer que haja algum candidato neste momento que tenha um projeto político. E para mim um projeto político é sempre o desafio de definir os objetivos que alguém quer alcançar com a sua candidatura, de indicar as medidas que vai tomar para alcançar esses objetivos e dizer claramente que condições é que vai criar para que essas medidas sejam eficazes. Já a diretora executiva do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, Paula Monjane, diz que Moçambique precisa de um presidente que crie estratégias eficazes para salvar a economia e tirar os moçambicanos da pobreza extrema. Um líder tem que poder conseguir fazer e ter esse papel. Tem que estar preocupado, em particular, e focado, e ter uma estratégia muito clara sobre como atacar Cabo Delgado, como reverter a situação dos jovens, que não é específico de Moçambique. Acho que também um aspecto específico, mas que eu quero levantar, quero aproveitar, acho que também é uma oportunidade para levantar, temos que devolver a credibilidade das estatísticas no país. Nós, na realidade, dizemos que a pobreza é esta, a situação é aquela, mas não estamos tão confiantes de que esses são de facto os números. Porque também até os números, até as estatísticas estão politizadas. E é sempre uma ferramenta, entre as outras, para nos dizer onde estamos, o que é que devemos fazer e como devemos fazer. Mesmo assim, os intervenientes que falavam esta terça-feira no webinário organizado pelo Consórcio Eleitoral Mais Integridade esperam ouvir propostas de mudanças que os candidatos Lutério Simango, Daniel Chapo, Venácio Monlane e Yusufo Momad apresentarão na campanha eleitoral que inicia no próximo dia 24 de agosto, rumo às eleições do dia 9 de outubro. Matérias de âmbito econômico, o lucro dos 5 maiores bancos moçambicanos cresceu 9,5% no primeiro semestre deste ano, para mais de 12,433 milhões de meticais. Com 3%, o Standard Bank lidera, segundo dados compilados pela agência Lusa e divulgados hoje. Em crescendo, foi como alguns bancos a operar no mercado moçambicano viram os respectivos lucros nos primeiros 6 meses de 2024, revela uma pesquisa levada a cabo pela agência noticiosa Lusa. Recorrendo aos relatórios financeiros intercalares do primeiro semestre do presente ano dos 5 maiores bancos moçambicanos, a Lusa constatou que o lucro dos mesmos cresceu 9,5% no período em referência para mais de 12,433 milhões de meticais. No entanto, esse desempenho contrasta com os resultados líquidos de 11,360 milhões de meticais do igual período de 2023. Segundo a agência noticiosa, os lucros nos primeiros 6 meses de 2024 foram liderados pelo Standard Bank, um dos 3 bancos considerados sistêmicos pelo Banco Central, que aumentaram 3% face ao mesmo período de 2023 para 3,936 milhões de meticais. Seguiram-se depois os lucros do Banco Comercial e de Investimentos, que aumentaram 2,8% face a 2023 para 3,549 milhões de meticais. O BCI fechou 2023 com um capital social de 10 mil milhões de meticais. Por seu turno, os lucros do Millennium Bin, o segundo maior do país e um dos 3 bancos sistêmicos de Moçambique, recuaram mais de 4% no primeiro semestre para 3,225 milhões de meticais. De acordo com a Lusa, a 30 de junho de 2024, este banco contava com um capital social de 4,500 milhões de meticais. O quarto banco, o Absa Bank Moçambique, considerado quase sistêmico, viu os seus lucros mais do que duplicarem no primeiro semestre de 2024 para 1,712 milhão de meticais, desempenho acima do registrado em todo o ano passado. Por fim, o Moza Banco, outro dos quase sistêmicos, intervencionado em 2016, registrou lucros de mais de 11,2 milhões de meticais até junho, recuperando dos prejuízos de 55,6 milhões de meticais no mesmo período de 2023.
Segundo dados do Banco de Moçambique, operam no país um total de 15 bancos comerciais e 12 microbancos. A estes se lhes juntam cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras. Os partidos políticos que concorrem às 7ª eleições gerais de 9 de outubro ainda não receberam dinheiro para a logística da sua campanha eleitoral. De acordo com o calendário eleitoral, os fundos devem ser disponibilizados 21 dias antes do início da campanha para permitir a organização da logística dos concorrentes. Já temos reações. Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique dizem que não veem com bons olhos esta situação. A Frelimo, por seu turno, diz que está preparada, ainda que não haja dinheiro do financiamento do Estado, partidos sem condições de fazer a sua campanha. Assunto para desenvolver nos nossos próximos espaços de informação. Como será também esta informação sobre o candidato presidencial Venâncio Mondlane, que afirma que, caso saia vitorioso no dia 9 de outubro, vai implementar reformas profundas nos poderes legislativo, judicial e executivo. Mondlane quer retirar os poderes excessivos do Presidente da República, ele concorre para sê-lo, rever a Constituição da República e criar um governo inclusivo baseado na competência das pessoas. São promessas eleitorais ainda antes da campanha. Vamos conferir o tempo e chamo a antena Mónica Mabai. Boa noite, Mónica. Boa noite, Isaac, Nayane. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na zona sul do país, prevê-se céu pouco limpo e vento do sueste fraco, sendo 32 graus de máxima e 19 de mínima para a capital moçambicana, 31 de máxima e igualmente 19 de mínima para a cidade de Xai-Xai, e Inhambane com 30 graus e 20 de mínima. Para a zona centro do país, Beira prevê-se 31 graus de máxima e 19 de mínima, Chimoio com 31 graus de máxima e 15 de mínima, Tati com 35 graus e 21 de mínima, e Quelimane 32 graus de máxima e 20 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 31 graus e 18 de mínima, Pemba com 28 graus de máxima e 22 de mínima, Lixinga com 25 de máxima e 11 de mínima. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Está então pautado o tempo e a previsão meteorológica para as próximas 24 horas. A voz de Mónica Mabai. Nós pontuamos a informação para o dia de hoje, com a promessa de cá voltarmos amanhã, no mesmo horário. Não deixe de ver, dentro de alguns instantes, mais um episódio, é o 10º, do 10 minutos com a política. O convidado de José Belmiro chama-se Gil Aníbal. Voltamos a ver-nos amanhã, seguramente. Boa noite, bom descanso.